Capítulo 11. Um salto no vazio. No 8º dia, Adolf Strauch não conseguia dormir. Sabia ser imprescindível cortar pela raiz o processo de inanição que todos sofriam, mas ninguém tomava a iniciativa. Ao mesmo tempo, achava que muitos pensavam como ele, embora ninguém explicitasse abertamente. Um deles era Nando Parrado. Pouco depois de sua irmã morrer, Nando estava deitado na parte baixa da fuselagem, com Carlitos Paz à sua direita. Era de noite, não conseguia vê-lo, mas podia ouvir sua respiração e sentir o seu hálito ao lado. "No que você está pensando?" sussurrou Nando. "Que não sobrou mais nada na despensa", respondeu Carlitos. "Eu vou sair daqui, mas para isso é preciso comer, e a única coisa que existe são corpos", disse Nando. Carlitos Paz não respondeu. Ele tinha levantado o assunto para sondar o terreno. Quando Nando disse que estava pensando em usar os corpos, Carlitos olhou para ele sem confessar que já havia pensado a mesma coisa. O que faria agora com essa informação? Tinha perspicácia o bastante para perceber que ele, o caçula do grupo, com apenas 18 anos, não poderia propor esse salto mortal. Até certo ponto, sua credibilidade estava limitada pela idade. Mas e se pusesse suas considerações na boca de Nando? Foi o que fez, poucas horas depois, durante a expedição com Adolf, Roberto e Numa, no 4º dia. Aproveitou um momento em que caminhava ao lado de Adolf, distanciando dos demais, e disse: "Nando enlouqueceu. Ele está querendo comer os mortos." Adolfo parou, aproveitou para tomar fôlego, apoiando os braços nos joelhos, olhou nos olhos e respondeu muito seguro antes de continuar a caminhada para cima: "Ele não está louco. Nós não temos outra saída." Outro que pensava a mesma coisa era Monte Sabella. Quando passou a olhar para o pouco que aparecia dos corpos congelados, perto do nariz do avião, e começou a cogitar em comê-los, achou que estava enlouquecendo. Preferiu olhar para o outro lado, pensar em outra coisa. "Não, eu não estou louco", repetiu Monte para si mesmo, mas percebeu que inconscientemente, de tempos em tempos, saía e dirigia o olhar para a parte dianteira do avião, que apontava para o leste, junto à roda retorcida, onde assomavam, aqui e ali, algumas partes dos corpos. No 5º dia, após o acidente, Adolf Strauch e Daniel Fernandes comentaram o assunto com outros do grupo. A estratégia era criar aos poucos uma conscientização, romper preconceitos e, fundamentalmente, convencê-los de que valia a pena. Enquanto alguns os ouviam em silêncio, outros reagiam de forma irada, até mesmo agressiva. Alguns preferiam não ouvir a proposta, como se fosse a pior das blasfêmias. Outros assentiam com um olhar, sem mover a cabeça, nem dizer uma palavra. No 6º dia, sem nenhuma notícia do resgate e com a convicção cada vez mais categórica de que não haveria retorno, ampliou-se o grupo dos que concordavam com a ideia mais disparatada do mundo, como lhes haviam dito. Se até então falava-se nisso apenas em pequenos grupos, quase em segredo, no 6º dia o assunto passou a ser tratado em voz alta. Todos recordam que do lado de fora soprava um vento impiedoso, o que tornava o assunto e a sensação ainda mais opressivos. Os 26 estavam apinhados dentro da cabine da fuselagem quando Adolfo explicou o que estava pensando. Expôs a proposta de forma pausada, argumentada, da maneira mais honesta que conseguiu. Depois dele, falaram apenas 5. 3 a favor, Roberto, Nando e Daniel, e 2 contra. Os outros preferiam guardar silêncio. O que estariam pensando? Adolfo perscrutava os rostos. Alguns o fulminavam com um olhar a ponto de o forçarem a baixar os olhos, envergonhado. Achou que os que silenciavam estavam, na maioria, de acordo com o que ele dizia, pois do contrário, teriam se oposto explicitamente, como fizeram os 2 que não admitiam a atitude, nem mesmo como hipótese extrema. Antes de se levantar, no 8º dia, Adolfo ouviu seu primo Daniel Fernandes deitado ao seu lado. "Nós temos de fazer isso agora." Ele já tinha tomado a decisão. Não queria se arrepender e voltar atrás. Se estava louco, ao menos era uma loucura compartilhada. Agora restava o mais difícil: executá-la. Estava tão debilitado quanto todos os outros. Sentia enjoos, a tal ponto que teve dificuldade para se levantar, para observar o cenário da fuselagem com os 27 que continuavam vivos, amontoados e congelados, cristais de gelo nos cabelos e as barbas crescidas. Sentiu que todos estavam tão abatidos que dentro de mais alguns dias já não conseguiriam sequer dar os 10 passos que os separavam dos cadáveres.
semi-ocultos na parte da frente da fuselagem. Depois de falar com Gustavo, dirigiu-se a Roberto Canessa, que o aguardava na penumbra. Eram os 3 encarregados da tarefa. Adolfo, porque obedecia ao impulso de uma convicção interna irresistível. Os outros 2, os doutores, por conhecerem anatomia, proteínas, nutrição. E, na verdade, porque sabiam onde fazer os cortes e por estarem, como todos, desesperados. Adolfo, que levava na mão um caco de vidro verde de uma garrafa quebrada, tropeçou à entrada do avião, em Álvaro Mangino, que se arrastara com a perna quebrada sobre o almofadão, impulsionando-se com as mãos para ver o que iam fazer, embora já o soubesse. Pararam diante de um corpo que estava enrolado. Gustavo Cerbino sentiu que se cortar a calça já havia sido difícil, cortar a carne seria quase impossível. Depois de raspar durante 15 minutos, pois o corpo era como um mármore, conseguiram abrir uma fenda e chegar ao músculo. Em seguida, retirar algumas lascas que eram como palitos de fósforo, e com Adolfo e Roberto, cada um pegou uma. Olhavam-nas em silêncio. Gustavo envolveu o seu pedaço em neve, para evitar o asco. Quando enfiou a lasca na boca, sentiu náusea. Engoliu e teve a sensação de passar para outra dimensão. Ergueu os olhos e notou que Roberto e Adolfo tinham feito o mesmo. Viraram-se e viram os 3 que os observavam junto à fuselagem. Os demais estavam dentro. Roberto sabia que os 3 que os olhavam do lado de fora do avião, assim como os 21 que estavam na cabine da fuselagem, compartilhavam com eles todo aquele desconsolo. Sentiu que vivenciaram aquilo que acabava de acontecer como se fosse a morte de mais alguém, alguém que era uma parte de todos. Teve a sensação também de que, ainda que nem todos comessem naquele dia, no fundo de sua alma, o grupo agradecia e reconhecia a coragem que eles tiveram, pois o mais difícil tinha sido feito. Agora seria a vez dos outros. Eles cortaram 20 tirinhas de carne, enfileiraram em uma chapa de alumínio e deixaram sobre o avião, ao sol, para que secassem e ficassem mais fáceis de engolir. Álvaro se arrastou na neve até o ponto onde haviam montado a chapa com as tirinhas de carne. Sentiu que era um dia muito carregado, com nuvens escuras e uma tormenta que despontava no horizonte. Mas, a rigor, ele não sabe se a tormenta realmente existia ou se era algo que vivenciava em sua imaginação. Levantou-se com dificuldade e pegou na chapa o primeiro pedaço. Era esbranquiçado, duro e gelado. Pouco a pouco, outros se aproximaram da bandeja improvisada com os pequenos pedaços de carne e os engoliam como um remédio, repugnante, mas imprescindível. Os que sobraram foram levados para os que estavam dentro do tubo partido. Carlitos Paes não hesitou muito e foi dos primeiros a engolir um naco, junto com um punhado de neve. Para construir uma ponte entre os que comeriam e os que não comeriam, brincou em relação ao sabor da carne, dizendo que parecia um presunto que se vendia numa das melhores casas de frios do bairro de Carrasco, em Montevidéu. Nando Parrado também foi um dos primeiros a comer. Lembrava que a última coisa que havia comido era um amendoim coberto com chocolate que durou 3 dias. No primeiro, comeu o chocolate e guardou o amendoim no bolso. No segundo, comeu metade do amendoim. E no terceiro, a última parte, bem devagarinho. Depois disso, restavam apenas as rochas vulcânicas acinzentadas, a neve e o metal do avião. Cada um desenvolveu seu processo da culpa e de alívio em silêncio e a sós. Todos fizeram isso por diferentes razões. Liliana Metol, que só veio a comer depois do 10º dia, queria voltar a ver os filhos e faria o impossível para conseguir isso. Outros vivenciaram o fato de forma religiosa, como uma comunhão, argumento elaborado por Pedro Algorta. Adolfo e Daniel queriam viver. Bob François nem sequer hesitou, porque não havia alternativa. Tintim Vicentim, com seus 19 anos de idade, era o que mais se apegava às normas e atitudes características do rugby. As palavras do diretor técnico, o brother Eamon O'Donnell, ecoavam em sua mente como referência constante. Obedecer a quem tem autoridade e cumprir a missão da melhor maneira possível. E, principalmente, não discutir as ordens em um momento tão caótico, o que só acrescentaria mais desarmonia à situação. Quando lhe deram uma tirinha, ele envolveu-a com neve e engoliu. A noite do 8º dia foi uma das mais difíceis nos Andes. Integrar-se à sociedade da neve implicava romper com a civilização anterior, mediante algo que se converteu em um ritual de iniciação: comer a carne dos mortos. Naquela noite, Gustavo Nicoliti escreveu uma carta a seu pai, que ainda a conserva.
Hoje começamos a comer, disse ele na segunda linha, mas nem todos já haviam comido. Para Daniel Fernandes, que se sentia responsável por enxergar 2 ou 3 passos adiante, um dos momentos mais inesperados e gratificantes da epopeia na cordilheira foi o 10º dia, quando conseguiram consertar o pequeno rádio Spyca. A primeira notícia que ouviram foi de que as buscas haviam sido suspensas, o que levou todos a começarem a comer. Naquele momento, Daniel estava dentro do avião, junto com Adolfo, quando ouviram alguns gemidos, seguidos de um longo silêncio. Em seguida, Gustavo Nicoliti apareceu pelo rombo da fuselagem. Meninos, eu tenho uma boa e uma má notícia. Eles pararam de procurar a gente. Agora temos de nos livrar por nós mesmos, exclamou. Depois eles ficaram sabendo que aqueles gemidos tinham sido de Marcelo, que foi consolado por Roy. Naquela noite, Marcelo se sentou junto com Daniel, Adolfo e Eduardo. Nunca estivera tão abatido. Seus piores presságios tinham se cumprido. Eu organizei esse voo fretado e vejam como terminou, com a gente comendo os nossos amigos. Os 3 primos fizeram o impossível para consolá-lo. Porém, depois de algum tempo, perceberam que Marcelo não estava à procura de argumentos, mas apenas de companhia. Para Marcelo, foi impossível se recuperar. Naquele dia, Gustavo Cerbino conversou com cada um dos que estavam mais arredios à ideia de comer e explicou, sentado ao seu lado, com uma paciência infinita, o que significava viver ou morrer, com palavras diferentes para cada um. Falou com Cote, Numa e Pancho. Quando foi falar com Marcelo, esse o fitou de modo sombrio. Deixou que falasse e afinal respondeu: façam como quiserem. Iniciou-se a partir daí um rápido processo de habituação a esse novo tipo de vida. Aos poucos, as mentes foram se redirecionando e o que no começo era desagradável e praticamente inassimilável deixou de ser repugnante, em especial quando era possível deixar a carne secar ao sol, o que dissimulava sua consistência. Os padrões do passado desapareciam rapidamente, a tal ponto que alguns dias depois o tema já tinha deixado de ser espinhoso para a maioria, pois havia outros assuntos urgentes a tratar e nos quais precisavam se concentrar caso pretendessem sair daquele calvário. Se no começo comiam uma lasca do tamanho de um palito de fósforo, depois passaram às dimensões de um tablete de chocolate, muito fino e congelado. Até então, ainda se tratava de pessoas que haviam caído de um avião proveniente da civilização. Mais tarde, porém, tudo o que restava daquele mundo eram lembranças. A nova sociedade exigia organização e rotina, e a primeira questão era como distribuir a carne dos corpos. Esse primeiro escalão, correspondente ao trabalho mais duro, coube a Daniel Fernandes, Adolfo e Eduardo Straut, com a permanente colaboração de Roberto e Gustavo. Ao longo dos 71 dias, não mais do que 6 pessoas passaram por essa função. No segundo escalão, sem contato direto com os corpos, havia outra equipe, coordenada por Gustavo e Roberto, que contava com vários dos mais novos, inclusive Álvaro Mangino, com a perna quebrada. À medida que o tempo passava, Gustavo percebeu que eles precisavam de outras substâncias, além das proteínas dos músculos. Faltava cálcio, potássio e magnésio. Os ossos estavam à mão, então os companheiros que não conseguiam se mover receberam um osso e um caco de vidro para que o raspassem até formar um pó. Quando comiam uma colherada, ingeriam cálcio. Logo perceberam que faltavam outros alimentos e passaram a comer absolutamente tudo o que se podia comer, sem desperdiçar nada. Começaram pelos rins, o fígado e o coração. Vieram depois os miolos para aproveitar o fósforo. Gustavo sabia que aquilo era monstruoso, mas ele tinha um machado e alguém tinha de rachar o crânio. De modo geral, os corpos estavam de bruços e nem sempre eram identificados. A turma do primeiro escalão só ficava sabendo quem era depois de terminar de destrinchá-lo, ao final de alguns dias. Mas a maioria do grupo, inclusive os integrantes da equipe do segundo escalão, que cortava os pedaços menores, até hoje não sabe exatamente a identidade dos corpos utilizados. Quando voltou a Montevidéu, Daniel Fernandes esteve com os pais de 2 dos mortos na montanha. Eles não perguntaram se os corpos de seus filhos haviam sido utilizados. Só queriam saber se valia a pena subirem a cordilheira para buscar seus restos. Fernandes não viu em suas palavras nenhum sinal de reprovação. Simplesmente queriam saber com o que iriam se defrontar. Daniel manteve um bom relacionamento com essas famílias, que perdura até hoje.
Essa foi uma das promessas que o grupo sempre respeitou, não dar nomes, e esse é um dos elos que os manterá unidos até o fim. Para o restante do grupo, não deixou de ser cômodo que outros cuidassem da alimentação. Tranquilizou-os particularmente o fato de a distribuição ser administrada pelos Strout, pois sabiam que eles fariam aquilo de modo equânime, evitando a ocorrência de casos de abuso ou desordem. Houve alguns incidentes, como o do 12º dia. Foi numa das poucas vezes em que cozinharam a carne, pois alguns ainda tinham dificuldade para comê-la crua. Nesse dia, os pedaços maiores foram passados para o segundo escalão, que os cortava em pedaços menores, separando alguns para os que esquentavam uma chapa retirada do encosto de uma poltrona, fazendo fogo com a madeira de um engradado de Coca-Cola. Pouco depois, perceberam que faltavam 4 pedaços. Os primos Strout não titubearam. Dirigindo-se ao responsável pelo sumiço, Adolfo disse, muito sereno mas com firmeza, que ele não poderia mais ficar naquela função. Não porque fosse má pessoa ou por ter jogado sujo, mas por ter demonstrado que não conseguia se controlar. O jovem compreendeu de imediato, admitiu que sua fome era tamanha que não conseguia se conter. Ver carne vermelha ou até mesmo observar cortes com sangue despertava seu apetite, e não houve nenhuma discussão. A ordem no corte e a equidade na distribuição, não apenas da carne, mas também dos cigarros, ou na organização na hora de dormir na fuselagem, nada disso impediu que aquela sociedade adquirisse aos poucos um aspecto cada vez mais selvagem, com ossos e membros espalhados em torno da fuselagem. Quantas coisas mais ainda teremos de fazer para sobreviver? Perguntava-se Roberto Canessa, fitando os cumes distantes cobertos de névoa. Quando eles começariam a deixar de ser aquelas pessoas amigas e alegres para se transformar em homens mortais, em homens da montanha? Será possível domar a fera humana? Quanto eles teriam de cair? Quanto eles teriam de cair? Qual seria o preço? Álvaro Mangino sentou-se ao seu lado. Nesse momento, Roberto entendeu que o limite só surgiria com a própria morte. Antes disso, não haveria fundo. Antes da morte, não haveria limite.